Começar? Sim. Sim, sim, sim. Então, vamos recapitular só aquele item, né? Temos 3 alinhamentos a fazer, certo? Quais são os alinhamentos que nós temos que trabalhar? Corpo, pronúncia, mental. Não, calma, estão misturando as coisas. 3 alinhamentos. Não, Corpo. três. A cabeça, o pescoço e Corpo, mente e alma, né? Corpo, mente e alma. Os primeiros alinhamentos. Alinhamentos. Para termos nosso encontro com Deus, precisamos alinhar as 3 dimensões do nosso ser: nosso corpo, nossa mente, nossa alma. No primeiro período, a gente viu o alinhamento do corpo, certo? Falei que o corpo é uma grande dádiva que recebemos, um barco, né, que nos possibilita atravessar o oceano da existência material, uma dádiva mesmo, divina, assim, devemos agradecer por ter esse corpo e cuidar bem desse corpo, etc, etc. Tudo isso temos que fazer. E no alinhamento do corpo nós precisamos, tem 3 elementos que são os mais importantes. Agora sim, quais são os 3? Agora tudo está escrito ali, né? Vocês vão colar. Quais são os 3 elementos mais importantes? Os mais. boa postura, boa pronúncia e ouvir bem. Isso, tudo bem, né? Boa pronúncia, boa postura, boa pronúncia, boa audição, ok? Lembre-se disso. Depois, realmente, tem muito tema para a gente discutir, muita coisa que a gente pode alinhar. Nossa colega lá trouxe questões importantes, né, entre o real e o ideal. Claro, isso tudo tem que ser ajustado, né? Espero ter respondido. É claro que, como o professor e como o Prabhupada mesmo fazia, ele apresentava muito o ideal. É claro, né, para a gente ter uma referência onde a gente quer chegar. Né? Então, é isso aí. Agora, é claro, temos o nosso real e estamos lidando com ele. Por isso que eu falei, temos que ver o que é o nosso conforto. Dá para fazer bem uma volta? Mesmo que você tenha um compromisso maior do que esse, você pode fazer um compromisso menor. Eu tenho minhas voltas, mas assim, uma eu vou fazer com muita dedicação. Entende? E sempre enganando a minha mente, né, eu sempre tenho vários truques, né? Se não der, que nem Krishna fala, amanhã eu vou falar, a minha aula amanhã da Bhagavad Gita vai ser sobre esse tema. As fases, né, os níveis do avanço espiritual. Então Krishna fala, se não puder fazer isso, faz isso, se não puder fazer isso, faz isso. Entendeu? Vai fazendo, né? Assim, até chegar lá no mais rasteiro mesmo, assim. Mas Krishna é muito bondoso, né? Ele abarca todos. Então acho que a japa também tem um ideal, a gente não pode fazer o ideal, a gente tenta fazer um pouquinho melhor, se não puder tão bem, faz um pouquinho menos, mas faz uma bem. Né? E se não puder fazer uma bem, então faça um Mahamantra bem, pelo menos. Esse voto eu também faço todo dia, entendeu? Meu primeiro Mahamantra e meu último Mahamantra é onde eu aplico toda a minha dedicação, entendeu? Como eu não consigo cantar 16 bem, como eu não consigo cantar uma bem, então eu vou cantar um Mahamantra bem. Então, o primeiro e o último. Entendeu? Então, o primeiro Mahamantra você faz bem. E o último também faz bem. E mesmo no Mahamantra, assim, tem vários truques, assim, que a gente faz, são truques mesmo. Nossa mente divaga muito. E o que a gente pode fazer? Às vezes, enfatizar um nome. Né? Eu gosto muito para chamar a atenção da mente, né? Você chama mais alto, como eu estava até fazendo aqui, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Aí quando divagou de novo, né? Dispersou de novo, Hare Krishna, porque estamos chamando Shrimati Radharani, né? Que é a nossa intermediadora, né? Que é a nossa mãe compassiva. Então estamos suplicando a Shrimati Radharani que nos ajude. Então são truques assim, e Krishna está vendo isso, todo esse nosso esforço, né? Desde um pequeno esforço. Ele garante que mesmo um pequeno esforço nesse caminho nunca será em vão.
Então, faz algum esforço, né? Então, é essa a nossa recomendação. Bom, então vocês assimilaram bem os 3 itens mais importantes do alinhamento físico. Agora, então, vamos falar um pouquinho do segundo nível de alinhamento. Lembre-se de que estamos entrando no templo de Krishna e queremos ter o nosso encontro com Krishna, que está lá no altar-mor, no centro do templo. Tem um grande templo que tem 3 portais, Krishna está lá naquele altar-mor e nós queremos nos encontrar com ele lá, ter a nossa comunhão com Deus. Então atravessamos o portal do corpo, agora nós vamos atravessar talvez o maior oceano aí, que é o oceano da nossa mente. Prabhupada diz que nesse nível, até o nível do controle da mente, todos os yogas são iguais. E as escolas de yoga começam a diferir a partir desse ponto. Até o controle da mente, todas são iguais. Prabhupada fala isso. Não importa qual é a escola de yoga, o que elas têm em comum entre todas é que toda escola de yoga advoga o controle da mente. A partir disso começam as diferenças. Se Deus é pessoal, se Deus é impessoal, essas coisas, isso vem até depois. Aí as escolas vão se diferenciando. Mas controlar a mente é importante para qualquer pessoa. Hoje em dia, para sobreviver nesse mundo pós-pandemia, né? O mundo pós-pandemia se tornou um mundo pior do que já era psicologicamente, né? Assim, as pessoas estão, vocês devem estar acompanhando, você vê as notícias, a gente já sabe disso, quem é da área da saúde já se fala muito disso. Foram apenas 2 anos e meio aí, mas assim, as pessoas ficaram mais desequilibradas do que nunca. É impressionante e é fato. Eu me acho mesmo, até eu me acho bastante desequilibrado também. Às vezes quando eu saio na rua, assim, tudo parece estranho e assim, as coisas estão estranhas mesmo, mexeu muito com a gente. Isso não foi casual. Então, mais do que nunca a gente precisa, como diz aí um certo professor de yoga, né? Faça yoga antes que precise. E a gente já está precisando. Então, fazer a prática de japa como uma meditação é algo que eu venho trabalhando muito. Já tenho dado muitas aulas, muitas palestras, muita coisa sobre isso. Porque meditação está em voga mais do que nunca. Porque meditação é a única cura para as nossas loucuras mentais. Nós não tínhamos essa experiência no Ocidente, né? De psicologia. Psicologia é uma ciência nova no Ocidente. Mas nós chegamos a um estado tal de loucura, especialmente aqui no mundo ocidental, no mundo todo, mas especialmente no mundo ocidental, que mais do que nunca a gente precisa de um remédio nos nossos desequilíbrios psicológicos. Porque são tantos e são tão assombrosos, né? O mundo, o universo mental, ele é tão assombroso, e ele é responsável praticamente por tudo. Todos os nossos, ou pelo menos a grande parte dos nossos problemas físicos também, são uma decorrência dos nossos desequilíbrios psicológicos. Eu gosto muito de citar essa parte, como eu estou encalhado nessa parte, então essa parte talvez que eu mais pense a respeito. Eu gosto muito de uma frase de um pensador francês, Montesquieu, que ele disse que, eu adoro essa frase, assim, parece comigo. Minha vida foi uma sucessão de calamidades. Assim, bem catastrófico, né? Catastrófico, assim. E assim, a gente se sente muito assim, né? E na continuidade ele disse, né? Minha vida foi uma sucessão de calamidades, das quais, eu não me lembro a porcentagem que ele disse, mas assim, meio que parafraseando Montesquieu, eu diria que a maioria nunca aconteceu.
Entendeu? Foi uma sucessão de calamidades que nunca aconteceu, só na minha mente que acontecia. Aí aquela pessoa vai me falar isso, mas aí eu vou responder isso para ela também. Se ela me falar aquilo, eu vou fazer aquilo. E as coisas ficam acontecendo na nossa mente, muita coisa fica acontecendo na nossa mente. Eu tenho uma doencinha, né? Eu sinto um mal-estar. Ai, meu Deus, será que é a morte que está chegando? Será? Será isso? Será aquilo? Tantas calamidades que nunca aconteceu. Aí depois você vai no médico, não é nada, isso é uma bobagem. Então, assim, tantas calamidades, e a gente é afetado, o nosso corpo é afetado. Porque a relação entre corpo e mente, ela é espantosa mesmo. A gente não consegue determinar, mas nós temos algumas experiências disso, lá na mais remota antiguidade, né? Isso está lá nos Vedas, 5.000 anos, talvez, né? Pelo menos uns 3.000 anos de registro literário, mas segundo a tradição hindu, textos aí de mais de 5.000 anos já vão falar das analogias do sonho, para a gente entender essa questão, relação corpo-mente. As nossas experiências psicológicas, elas são tão fortes, elas nos afetam tanto, e a gente não pode determinar exatamente o quanto isso é, de fato, o que de fato acontece no meu corpo que realmente é causado por elementos externos ou por fatos concretos, ou o que aquilo tudo está sendo causado pelos seus pensamentos. Muito difícil da gente saber. E aí, nos vários textos védicos, eles dão a analogia do sonho. No sonho, nós temos experiências, né? Nós temos nossas experiências chamadas oníricas, né? As experiências que ocorrem no sonho. Elas são tão reais, enquanto as experimentamos, estamos lá, estamos dormindo, estamos sonhando, e no nosso sonho temos experiências. Estamos agindo, estamos encontrando alguém, estamos nos divertindo, estamos brigando, isso tudo está acontecendo ali, e o meu corpo reage como se aquilo fosse verdade. Então você pode ter prazer no sonho, né? Uma pessoa pode ter prazer no seu sonho, e ela acorda realmente sentindo prazer, ou ela pode ficar aterrorizada no sonho, e ela pode acordar com taquicardia, e ela pode acordar gritando, ou ela pode acordar assustada, mas não aconteceu nada. Nada daquilo aconteceu. Porém, as nossas experiências psicológicas, diz-se hoje em dia, não é? Não sei, ela é da área da saúde, deve saber muito dessas coisas também, mas diz-se hoje em dia que o corpo não faz distinção do que é verdade e do que é mentira. Né? Se eu penso algo, né? Como eu dei o exemplo das experiências oníricas, meu corpo não distingue se aquilo é verdade ou não é verdade. Não, isso não é verdade, você está sonhando. O corpo não faz essa distinção de que aquilo é ficção, de que aquilo é virtual. Por isso que as pessoas vêm falando muito sobre essa questão, né? As pessoas vêm trabalhando muito isso. O que eu digo, o que eu falo. Né? Se eu falo algo sobre mim, meu corpo aceita aquilo também como verdade. Então, tudo que eu digo muito sobre mim, aquilo é aceito pelo corpo como se fosse verdade. É incrível isso. E tem pesquisas assim impressionantes mesmo. Até do nível, tudo são pesquisas científicas que estão sendo feitas, eu não sou da área, mas isso me deixa assim, perplexo mesmo. Porque outro fato muito impressionante no mundo de hoje são as narrativas, né? O que mais se fala no mundo de hoje são as narrativas. Nesse mundo dividido e polemizado, e etc, etc, as pessoas têm narrativas assim, opostas da verdade, né? E aí fica a questão, existe uma verdade? Porque as narrativas elas são tão reais para quem acredita, né, que aí vem uma frase do
do Nietzsche também, que me faz lembrar uma frase do Nietzsche, que não existem fatos, existe interpretação dos fatos. Porque o que é fato? É incrível isso, né? Se você conversa com dois opositores, você não sabe o que é o fato. Mesmo entre um casal que se separa e você pergunta, me conte o que aconteceu, me conte o que aconteceu. Não, mas não foi a mesma situação, não se trata das mesmas pessoas, porque é uma narrativa do fato e a outra narrativa oposta do fato. Não parecem ser duas pessoas, porque talvez sejam de fato dois mundos, porque a pessoa cria o seu mundo mesmo. E isso é uma outra experiência, isso tudo está sendo estudado na física quântica, que é uma coisa que está ali, né? Está ali na beira do espiritual já, porque está muito próximo mesmo, né? O quântico é isso, é uma coisa que não está além da matéria. E na física quântica eu fiz um cursinho sobre isso e fiquei espantado mesmo. Na física quântica eles vão dizer o que eles têm constatado hoje é que ao se fazer uma experiência científica, estamos fazendo uma experiência científica, o observador pode alterar o resultado da experiência. Não é só o olhar dele, mas é a própria pessoa dele parece que pode agir sobre o resultado da experiência. Talvez nesse nível quântico, né? Como eu já citei aqui, o Dr. Amit Goswami, ele falou um pouco sobre isso. Acho que vocês já ouviram falar, quem está chegando agora, mas já falei aqui do Dr. Amit Goswami. E ele falou também que ele está tentando provar tudo que os grandes santos, místicos, avatares, profetas provaram, ele está tentando provar pela física quântica, pela ciência. Então, uma das experiências que ele fez, né, nessa tentativa de mostrar, né, assim, da comprovação da espiritualidade, é que submetendo dois indivíduos que têm alguma conexão relacional aí, algum tipo de uma relação de amor, de amizade, o que for, né, entre dois indivíduos. Se eu separo esses indivíduos em lugares hermeticamente fechados, totalmente fechados, separados, e se eu submeto um dos indivíduos a um certo estímulo, o outro indivíduo que está no outro ambiente, ele sofre, ele reage como se aquele estímulo que o outro está sofrendo estivesse acontecendo com ele. Eu acho que toda mãe sabe o que é isso com seus filhos, né? É uma relação quântica, né? Está além de toda a matéria. Não tem uma transmissão, não tem nada. É uma coisa que está aí, por isso que eles falam que é quântico, né? É praticamente algo espiritual, que está além de tudo que a matéria pode explicar. Então, essas coisas a gente tem que entender bem o poder da nossa mente. Então, a nossa mente é como Krishna vai falar na Gita. Estou falando aqui do quanto a nossa mente pode ser o nosso inimigo. Então, a nossa mente pode ser, segundo Krishna, o pior dos inimigos que você já teve, junto com você. Imagina, né? Você tem dentro de você o seu pior inimigo, para aquele que não controlou sua mente. E para aquele que controlou a mente, essa mesma mente vai se tornar o seu melhor amigo. Então daí essa importância nos dias de hoje da gente trabalhar isso, da gente trabalhar o controle da mente. E Patanjali também vai elaborar muito isso no Yoga Sutra, né? No segundo capítulo do Yoga Sutra, Patanjali também tem uma sessão, né? A primeira sessão do capítulo 2 do Yoga Sutra é chamada a filosofia de kleshas, a filosofia dos sofrimentos.
Porque isso aí é uma característica de todas as escolas de pensamento hindu, que elas observaram que a existência neste mundo material significa sofrer. Não é possível estar no mundo material e não sofrer. Então, Patanjali elabora muito isso. Não é difícil da gente entender, principalmente porque estamos sujeitados aos ditames da mente. E aí os sofrimentos, eles são infinitos. Quando você cessa os sofrimentos básicos da existência humana, né? Simplesmente assim, tenho fome, não tenho onde dormir, não tenho nada. Quando você resolve essa classe de sofrimento mais simples, aí você se depara com os verdadeiros sofrimentos da mente, que são esses que nós estamos vivenciando no mundo contemporâneo. Porque hoje no mundo a gente tem um desenvolvimento material, econômico muito grande. Claro, não para todos ainda, mas para grande parte da população. A gente tem as necessidades básicas da vida. E quando você satisfaz essas necessidades básicas da vida, tenho de comer, tenho que comer, tenho de dormir, tenho uma companhia, minha vida está material, tem esse básico, aí você se depara com esse universo mental, que é muito pior. Por isso que você vai ver que as pessoas mais ricas, quanto mais rica, maior o sofrimento. Quanto mais amenidades materiais a pessoa tem, quando a pessoa tem todas as amenidades materiais, uau, aí ela só tem um inimigo, que é a sua mente. Ela não tem mais nada, ela só tem a mente dela. Então aí é um universo, esse universo infinito de problemas que podem acontecer. Nesse momento, quando Patanjali também é muito enfático, filosoficamente ele é muito enfático a certa altura do capítulo, ele fala que para um sábio, o sábio vê todo esse sofrimento do mundo material. Mas, no sutra seguinte ele diz assim, mas você pode e deve parar com esse sofrimento. E a forma de parar com esse sofrimento é Ashtanga Yoga. O que é o Ashtanga Yoga? É a meditação. Em suma, é a meditação. Hatha Yoga que a gente conhece hoje, são posturas, pranayama, etc, tudo isso que a gente conhece hoje, se chama Hatha Yoga e é uma preparação para Ashtanga Yoga. Segundo todos os tratados de yoga. O maior de todos os tratados de Hatha Yoga vai falar isso no primeiro verso. Hatha Yoga é um degrau para você alçar, chegar no Ashtanga Yoga, na meditação de Patanjali. É que para a gente chegar naquela meditação de Patanjali, a gente precisa estar com o corpo bem equilibrado, a respiração bem equilibrada, etc. Então isso é um degrau para a gente chegar lá. Mas realmente, a técnica para aliviar os nossos sofrimentos, especialmente mentais, é a meditação. Por isso que a meditação, ela chega num certo momento na vida da pessoa. E num momento da evolução até de um indivíduo ou de uma sociedade. Por isso que hoje no mundo yoga faz tanto sucesso. São 30 milhões, parece, de americanos praticando yoga. No Brasil também, não se tem o número, mas assim são milhões de pessoas praticando. Porque justamente ele vem nesse momento quando a pessoa se depara com a sua mente. E aí não tem remédio, né? Não tem remédio que resolva. Não tem nenhum remédio que consegue resolver esses problemas mentais da pessoa. Quer dizer, existem alguns remédios aí que deixam a pessoa completamente atordoada, né? Um remédio para dormir e um para acordar, né? É assim que a gente vive, né? Toma um para dormir e depois toma um para acordar. Uau, assim. Então nessa hora, por isso o Yoga Sutra começa Hatha Yoga Anushasana. Agora é a hora de fazer yoga. É nessa hora. É na hora em que nos deparamos
com o nosso universo mental. Aí ele vai logo dizer, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga é para acalmar o turbilhão desse complexo mental. Para isso serve yoga. Não, uau, por isso que esse sucesso tremendo do yoga, né? Porque quando a pessoa ouvir isso, ela fala, nossa, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero essa droga. Eu digo hoje em dia, Tatiana, né? Yogadito. Yogadito, vocês entendem isso? Yogadito? É isso. Por quê? É um termo de psiquiatria, né? Drogadito não é um termo, a gente pensa que é um termo em espanhol, mas não é, é um termo de psiquiatria que significa drug addicted. É uma tradução do inglês, drug addicted, que deu drogadito em português. Em espanhol todo mundo fala isso, é um termo técnico mesmo, de psiquiatria, viciado em drogas. E realmente o yoga é a melhor de todas as drogas. Se é para tomar uma droga, tome yoga então. Yoga dito, é melhor você ficar viciado em yoga, porque realmente ele vai te dar muito bem-estar. Bem-estar físico e principalmente o bem-estar mental, que é a fonte de todo o bem-estar. Não adianta o corpo perfeito. Não adianta. Você pode ter o corpo perfeito. Hoje em dia a gente sabe disso no atletismo também. Quantos atletas são maravilhosos, têm um desempenho extraordinário. Quantas equipes, né, de esporte são maravilhosas e perdem, né? Futebol lá, perdeu. Né? Assim, na hora H perde. Por que perde? Porque é o psicológico. Por isso que hoje em dia tem cada vez mais os psicólogos do esporte. Porque não adianta o corpo perfeito, o desempenho físico perfeito, porque quem manda é a mente. Então a pessoa precisa estar com a mente indesviável, a mente totalmente equilibrada, para poder ter um bom desempenho até físico, né? Eu sempre dou um exemplo. Imagina você estar chegando na sua casa, e aí você tem que pegar a chave, está na bolsa, tem que pegar a chave, abrir a porta e entrar na casa. Mas se você chegou em casa, mas assim, aparece alguém suspeito, está vindo na esquina uma pessoa suspeita, ela está se aproximando rapidamente de você, vai achar a chave agora na bolsa, vai achar a chave, acha a chave, cadê a chave? Cadê? E abre a porta, não abre. Tudo isso porque você perde totalmente o seu controle mental para algo que é muito simples, né? Pegar uma chave e abrir, que você faz isso com muita facilidade. Mas se você está muito nervoso, você vê que todo o universo conspira. Não é o universo, é a sua própria mente conspirando contra você. Por isso essa mensagem de Krishna ela é tão relevante, né? Se você não controlar, você tem duas opções, você só tem duas opções. Ou você controla a sua mente, tem ao seu lado o seu maior amigo, ou você fracassa em controlar e você tem o seu pior inimigo. Patanjali vai dizer a mesma coisa. Ou você lida com esses sofrimentos todos causados pela sua mente, ou então você controla a sua mente, e com essa mente, ela pode inclusive proporcionar poderes extraordinários, que são chamados poderes místicos. A pessoa pode fazer coisas extraordinárias. Patanjali vai dizer, por exemplo, você pode levitar. Tá? Patanjali vai dizer, apenas com esse controle da mente. Se você lê o tratado dele, ele explica perfeitamente como acontece. Controlando a mente, focando a mente em algum objeto, cada objeto que ele elenca ali pode proporcionar um poder extraordinário. Então podemos fazer coisas extraordinárias, que temos relatos, tanto na Índia quanto fora da Índia, né? Jesus não vai dizer a mesma coisa? Que ele disse para os apóstolos lá, que eles podiam caminhar sobre as águas? Não, vocês podem, é só a fé mesmo, né? Ou seja, o poder da mente. E até eles caminharam, né? Assim, aí depois, quando ele afundou, ele falou, pouca fé, faltou fé. Quando a pessoa tem essa fé inabalável, poder da mente, pode realizar coisas maravilhosas. Então, há muitos registros disso, tanto na tradição hindu, como até na tradição cristã ocidental, do poder que a nossa mente tem. É a mesma mente, e é você que vai decidir o que você quer fazer com ela. É que a mente
gente interfere muito também no emocional, né? O emocional e a mente e a emoção, né? Tá muito ligada, né? Sim. Então, se você controla a mente, você controla a emoção. Então, e vice-versa não, é mais o poder da mente. Então, dentro da área de saúde, a gente observa muito essa questão, né? Da mente descontrolada e as pessoas ficam doentes, Sim. não só emocionalmente, Sim, mas sim. fisicamente. Sim. Os tratados de psicossomática hoje estão bem adiantados. Hoje em dia ninguém mais tem dúvida sobre isso. Agora, qual é a melhor técnica para ajudar nisso? Eu diria que o yoga, por isso esse sucesso todo do yoga. Nosso tema aqui é Japa Yoga, então nossa Japa, no segundo nível, é fazer o alinhamento da mente. É tornar a nossa Japa uma técnica de meditação, que vai nos outorgar também todos esses benefícios decorrentes do yoga tradicional que eu falo, do Hatha Yoga, do Ashtanga Yoga. Isso também pode ser proporcionado através de Japa Yoga, quando você transforma sua Japa numa meditação. E como nós fazemos isso? Como isso é feito? Krishna também falou, nós já elaboramos lá, nossa colega perguntou, o Sri Chaitanya respondeu, que é difícil controlar a mente, estão lembrados? Krishna, é bem interessante que o nosso colega falou, ele respondeu uma parte, você respondeu a outra. Ele falou que Krishna disse que é difícil controlar a mente. E é incrível que ele diz mesmo, ele diz em sânscrito mesmo, assim, é difícil, não é uma prática fácil. Mas ele diz que é possível através de abhyasa. Tecnicamente, abhyasa é uma boa palavra para a gente entender bem o que é abhyasa. Porque abhyasa, no sentido mais literal da palavra, quer dizer repetição. Esse é o sentido mais literal da palavra abhyasa. Repetição. É fazer repetidamente. Por quê? Esse também é um princípio do atletismo. A repetição leva à perfeição. Então, para você se tornar um grande atleta, você tem que repetir incontáveis vezes o mesmo movimento. Em qualquer esporte praticamente funciona assim. Então você tem que fazer, não é que um atleta faz aquelas piruetas maravilhosas assim, ele saiu saltando do nada. Não, ele faz aquilo 1000 vezes por dia. O mesmo movimento às vezes só o mesmo movimento. Depois ele vai juntando com outros movimentos. Mas ele faz cada movimento 1000 vezes. Ou também nas artes marciais também, né? Você fica lá vendo aquele cara... Ele fica ali fazendo... Pô, mas faz alguma coisa, né? Não, mas ele fica repetindo, por isso mesmo, porque a repetição leva à perfeição. Então você vai fazendo, até que você faz perfeito. Então, o mesmo princípio se aplica na japa. Então, a gente falou, oxe, mas eu não consigo fazer bem feito, ideal. Por isso que a gente repete. E por isso que a gente repete todo dia. Enfatizei isso também. Não adianta fazer um dia. Tocar, a Kamaduki falou tocar. Tocar é a mesma coisa. Não adianta você tocar um dia. Não adianta você tocar uma vez por semana. Não. Os grandes pianistas, eles vão tocar 1000 vezes. 1000 vezes. Às vezes ele fica ali só num compasso. Aquele compasso que está encalhado, ele fica fazendo, até que está perfeito. Aí ele vai para o outro, e vai para o outro, e vai para o outro. Então a gente tem que ir fazendo assim mesmo. Repetindo. Então o controle da mente, segundo Krishna, é difícil, mas ele é possível por abhyasa. Praticar todo dia, tem que praticar todo dia. Como eu dei o exemplo também, tem que tomar banho todo dia, não adianta, não tem solução. Não adianta tomar um bom banho uma vez por semana, não vale. Não adianta comer uma vez por semana, não dá, a gente não consegue, né? Como uma vez por semana, não como mais, né? Não tem jeito, a gente precisa comer todo dia, tomar banho todo dia. Então são práticas que temos que adotar todos os dias. Eu brinquei aqui, Kamaduki, porque uma colega, uma amiga devota, ela falou que ela tinha 500 voltas atrasadas.
Ela contabilizava todas. Né? Aí tem uma outra, no outro retiro, falou que ela é da área de... Ela é bem dessa área mesmo, contábil e tudo, né? Ela falou, eu também, eu contabilizo tudinho no computador. Eu falei, gente, não funciona assim, Japa não é assim. Não é assim que você tem que contabilizar o que você não fez, isso não funciona. Não é assim, aí no domingo eu vou fazer tudo que eu não fiz na semana. Não funciona assim. Didaticamente, não funciona. É uma prática que tem que ser feita diária. Todos os dias, um pouquinho. Inclusive, eu gosto de um exemplo que é dado, que aquelas estalactites que se formam nas cavernas, né? Vocês já viram, né? Elas são formadas ao longo de milhares de anos, gota por gota. Não adianta você jogar um balde de água com calcário que não se forma a estalactite. Ela só se forma assim, uma gotinha mesmo por dia. Tem que ser assim. Então, o japa é um pouco assim. É uma construção. Por isso que eu gosto do termo oficina. A gente acabou mudando, o título aqui do encontro seria Oficina de Japa. Mas aí o cientista falou, parece estranho. Eu falei, de fato, uma oficina de japa, vamos fazer o quê? Né? Vamos cortar madeira lá. Ou oficina do japa japonês, né? Então acho que eu oficina... japa com japa mala. Aí se eu colocasse em masculino, a oficina do japa. Do japa. Aí a oficina do japa? Quem será? Quem será esse japa que está fazendo uma oficina lá no templo? Né? Assim, então, aí mudamos para o workshop. Um workshop de mantra. Mas, no sentido de que japa é uma construção, tá? A gente vai construir a nossa japa. A gente constrói mesmo, aos pouquinhos. Pensa nisso, uma gota por dia. Tá? Pensa nisso. Se você pensar, não, eu vou construir a minha vida espiritual, eu vou construir a minha japa, uma gota por dia. Eu estimulo muito, já falei aqui. Estabelece aí a sua uma boa volta por dia. E constrói, né, o castelo da sua japa com uma boa volta por dia. Todo dia faz uma bem, pelo menos uma bem. Se não consegue fazer todas bem, faz uma bem, pelo menos. Tá bom? Bom, então eu dei vários elementos aí sobre a prática, no nível mental. Agora, nós vamos praticar mesmo. E a recomendação que Krishna dá... A recomendação que Krishna dá, já falamos do alinhamento do corpo, o alinhamento da mente. Essa analogia aí é muito tradicional, ela aparece em muitas escrituras e é muito boa para você saber lidar consigo mesmo, né? Estamos aqui trabalhando o autoconhecimento. Então essa analogia da alegoria da carruagem é muito boa para a gente entender quem somos, né? Então a carruagem é o corpo, então meu corpo é a minha carruagem. Os cavalos, eles são os sentidos. Nós temos 5 sentidos através dos quais nós conhecemos o mundo, né? A gente só conhece o mundo por causa desses 5 sentidos, isso a gente não presta muita atenção, né? Que eu só percebo o mundo pelos meus 5 sentidos. Eu tenho todo um corpo, mas quem percebe o mundo são só 5 sentidos. São chamados sentidos cognitivos, né? De adquirir conhecimento. Então eu conheço o mundo pelos 5 sentidos. E eles são os cavalos que nos conduzem, né? Porque eu vou atrás dos meus sentidos. Meus sentidos é que me levam. Não é assim? Se eu acabar com todos os meus sentidos, fechar os olhos, fechar o ouvido, eu paro com a minha experiência do mundo. E aí não tem nem para onde ir. Então eu vou atrás de onde levam os cavalos dos meus sentidos. Quem controla esses cavalos são as rédeas. As rédeas é a nossa mente. Na Bhagavad Gita, Krishna chama a mente de Shashta Indriyani, o 6º sentido. Tão incrível isso, né? Literalmente em sânscrito, Shasta Indriyani, 6º sentido. A mente é o 6º sentido. Porque ela está acima, um nível acima dos sentidos cognitivos, e é ela que controla esses 5 sentidos. Mas o problema é que ela é descontrolada. Porque assim, você vê que as rédeas, elas não têm controle.
Elas só estão ligadas aos sentidos e satisfazem os desejos da mente. Os sentidos não têm desejos próprios. Isso tudo é muito interessante de a gente entender. Ninguém é escravo dos sentidos, como às vezes a gente pensa que a gente é. Ah, eu sou chocólatra. Não. Você não é só a língua que é viciada no chocolate, é a sua mente que tem um prazer decorrente disso. Então ninguém é escravo dos sentidos, mas é escravo da mente que está ditando os gostos que ela tem para os sentidos satisfazerem. Os sentidos são apenas satisfazem os desejos da mente. Mas a mente é completamente enlouquecida, ela não tem destino nenhum, ela não sabe nem para onde ela vai, nem o que ela quer, ela não sabe nada. Ela quer uma coisa agora, a mesma coisa, daqui a pouco ela não quer mais. A mesma coisa que ela queria, mas você não queria, eu não quero mais. É assim, ela nem sabe o que quer, ela nem sabe, porque não é função dela. Temos que entender, isso tudo é filosofia Sankhya, que é a análise da nossa existência, quem somos, cada elemento do que somos. A mente ela só tem 3 funções, que é pensar, sentir e desejar. Ela não discrimina nada, não cabe a ela, é como se fosse um departamento. Não é o departamento dela discriminar. O departamento da mente é pensar, sentir e desejar. Por isso que ela é muito louca, uma hora quer, uma hora não quer. Porque de fato ela não tem discriminação nenhuma, é que nem criança mesmo assim. A mente é como uma criança. Exatamente, se você vê uma criança, vê que é a mesma coisa. A criança está num nível onde ela só vive assim, a sua mente, né? Ela chora, ela ri, ela simplesmente não discrimina nada, não julga nada, ela só vive intensamente as emoções. É um estado bem simples, né? Porque quem faz isso já é um departamento superior, que é o cocheiro. Quem é que controla de fato as rédeas da carruagem? É o cocheiro. É ele que determina, vamos para lá, não vamos para lá, vamos assim, não vamos assim. Entende? Por isso que a gente tem que fortalecer a nossa inteligência, que é o cocheiro, que vai nos conduzir. Porque a inteligência é que vai dizer o que é melhor e o que não é melhor. E por fim, tem lá a nossa alma que está quietinha, adormecida. Enquanto estamos experimentando o mundo material, a alma de certa maneira fica dormente. Ela está quase adormecida. E o seu avatar está agindo, né? Somos nós aqui no nosso personagem, cada um no seu personagem vivendo aí. O seu sonho, isso aqui é uma espécie de sonho da alma quase adormecida. O Matrix. Quem viu lá o Matrix entende bem tudo isso. Então nós estamos aqui agindo. Então nós temos que entender bem esses funcionamentos para a gente saber como lidar com a nossa mente, como lidar com a inteligência, a necessidade de fortalecer a inteligência, a necessidade de controlar a mente. Por que eu tenho que controlar a mente? Porque se eu abro... O que é a loucura? Uma questão muito difícil de determinar. Os psiquiatras mesmo têm muita dificuldade. Porque quem é normal? Quem é o louco? Quem é o normal? Essa é uma questão muito discutida. Hoje em dia se discute muito isso, né? O que é normal, o que não é normal, quem é normal? De perto ninguém é normal. Tudo isso a gente já sabe hoje, né? Porque realmente é muito tênue a distância entre a sanidade e a loucura. E se a gente não tem um bom parâmetro, fica muito difícil mesmo de determinar quem é louco, quem não é louco. Mas nessa ótica, por essa ótica aqui, a gente consegue entender bem melhor. Se você imaginar uma pessoa, uma carruagem, que perdeu o cocheiro, vocês podem entender o que é o estado da loucura. É aquela pessoa que não tem uma inteligência mais para discriminar. Imagine você sem a discriminação agora. Você só pensa, sente e deseja. E não tem mais discriminação nenhuma. É como você vê quem chegou no ápice da loucura mesmo, né? Que anda louco por aí. Pode andar nu, ele pode se atirar
no precipício, ele pode fazer qualquer coisa, porque não tem mais o parâmetro da inteligência, não tem mais um cocheiro para determinar. Graças a Deus, eu acho que todos nós ainda temos aqui algum controle, mas nós precisamos fortalecer esse controle da inteligência, né? E saber lidar com a mente, porque também é uma grande ciência lidar com a mente. Além dessas instruções que Krishna dá na Gita, lá no Uddhava Gita, que é outro diálogo de Krishna, Krishna vai dar instruções muito importantes também sobre essa questão. Ele fala que para lidar com a mente, para controlar a mente, né, que na Gita ele falou o abhyasa, a prática diária, no Uddhava Gita, na Uddhava Gita, Krishna vai dizer que nós devemos lidar com a nossa mente assim como um domador de cavalo selvagem, que vai domando o cavalo aos poucos. Tá? Então, isso é uma instrução interessante, que nós precisamos também saber como lidar. Não podemos ser muito violentos e agressivos com a nossa mente também. É como uma criança, que você não pode ser muito violento com uma criança. Você tem que educar a criança, mas se você for muito violento com uma criança, ela vai se rebelar. Na primeira ela vai obedecer enquanto puder, enquanto não tiver escolha. Mas na primeira oportunidade ela vai se rebelar. Então você tem que educar, mas você tem que ter sensibilidade para entender também as necessidades. Às vezes você precisa dar um docinho, um brinquedinho. Para a mente também você tem que fazer isso. Você tem que ir lidando aos poucos. E isso é uma orientação de Krishna Bhagavad Gita. Assim como você doma um cavalo selvagem, se você tentar laçar um cavalo selvagem de imediato, está perdido, você não consegue. É algo que a pessoa consegue, os domadores de cavalo, eles conseguem isso aos poucos, muito gradualmente. Então, assim também, essas instruções são muito importantes. E temos também que ter um certo respeito pelas necessidades, por nossas necessidades psicológicas. Porque quando a gente entende isso, a gente pode querer rejeitar também todos os desejos da mente. E isso também pode ser contraproducente, porque a mente pode se rebelar muito contra você. E a gente vê isso no processo. Pessoas que, no princípio, são muito fanáticas com a sua mente, quando ela consegue a liberdade dela, aí realmente ela se rebela completamente. Ela larga tudo, se afasta de tudo. Então a gente precisa ir conquistando, porque cada um de nós tem aqui um condicionamento e um problema psicológico a resolver. E precisamos lidar com isso gradualmente. Tá? Uma boa técnica, como eu venho ressaltando, é japa. Então, tendo entendido isso, já falamos aqui bastante sobre a meditação. A dica de Krishna, lembra-se do que eu falei, no alinhamento do corpo, boa postura, boa pronúncia, boa audição. No alinhamento da mente, o que nós precisamos fazer? Talvez a melhor de todas as orientações se encontra lá na Bhagavad Gita, 6º capítulo, 26. Para onde quer que a mente divague, para onde quer que a mente viaje, devido à sua natureza instável e inconstante, é normal. Isso é normal da mente. Instabilidade e inconstância é o normal dela, isso não é o anormal, isso é o normal. Então, devido a essa natureza instável e inconstante da mente, sempre que ela divagar, viajar, se afastar do foco da meditação, traga de volta, sob o controle do eu. Essa seria a dica prática que Krishna nos dá sobre meditação, que pode ser, deve ser aplicada na japa. Ok? Então, nós já praticamos aqui umas voltinhas, né? Nossas voltas aqui, cuidando da postura, da pronúncia, da audição. Agora nós vamos acrescentar mais um elemento. Além disso, para onde quer que a mente se afastar, seu foco é o Mahamantra. Mas é natural que a mente vai se afastar. Ela vai se afastar. E sempre que ela se afastar, o exercício é simples.
É como um exercício da academia mesmo. Se você vai lá, você tem que fazer isso. É isso que tem que ser feito. Meditação é isso. Né? O treinamento da meditação. Meditação não é isso, mas o treinamento da meditação é esse. Sempre que ela devagar, traga de volta. Para que você chegue ao ponto de ter uma mente, isso é gradual, mas uma mente que obedece os ditames da inteligência. A inteligência dita o que é melhor. E não ela, que nem sabe o que é o melhor, fica ditando coisas que nem ela mesma fica satisfeita depois. Entende? Então, temos que fortalecer nossa inteligência e o exercício para ter controle da mente, isso que Krishna fala de domar esse cavalo selvagem, é esse. Normal. Divagou, você dispersou, traz de volta. Faz isso. Essa é a técnica que vocês devem aplicar na sua japa enquanto meditação, no nível do alinhamento psíquico, que é tão importante, como eu ressaltei, esse nível de alinhamento nos dias de hoje é muito importante. E eu creio muito que hoje em dia a meditação está tão em voga, que a gente tem aqui um elemento de prática meditativa, a meditação mântrica. Vamos praticar essa meditação mântrica. Nós precisamos disso. Sim. O controle do eu, traga-o de volta sob o controle do eu. Engraçado, né? Eu li esse verso, traga-o de volta sob o controle do eu. Para mim, o eu ficava assim, controle do eu, né? E a inteligência, né? Sim, esse eu superior, né? Mas esse eu superior que é a inteligência. Que está ali. Na verdade, o eu está mais do que a inteligência, né? É a alma, né? É a alma mandando através da inteligência. Então, mas para você chegar no insight agora para você chegar nesse, porque assim, traga o controle do eu, falei, poxa, o meu está tão ainda, é a inteligência, né? Você usar a inteligência para você chegar nesse controle. Na nossa via é a inteligência. Tanto é, não é nada casual que na Bhagavad Gita Krishna seja o cocheiro, porque ele representa essa inteligência chamada inteligência superior, né? Nossa inteligência superior. Então, vamos fazer mais uma prática agora, nesse nível. Vamos fazer só um exercício. Eu estou dando exercício para vocês fazerem em casa. Tá bom? Isso que eu estou passando para vocês é para vocês irem lá praticar em casa. Vamos fazer mais uma volta. Aqui, agora a gente instituiu aqui a nossa volta, viu, Kamaduki? Aqui a nossa volta é essa aqui. 12 já dá uma volta. Tem quanto? 16? 28. 28? Não, mas é preciso contar aqui para a gente ir junto, tá bom? Agora nós vamos já trabalhar mais um elemento. Lembra que nós falamos que japa ela tem o nível audível, o nível murmurante. Então a gente fez aqui no nível audível, uníssono, certo? Agora vamos fazer uma prática, agora vamos trabalhar, vamos acrescentando elementos. Boa postura, boa pronúncia, boa audição. Agora em vez de audível vamos fazer murmurante, não mais em uníssono. Cada um vai fazer a sua mini volta aí de 12 vezes o Mahamantra, tá? Eu vou só mostrar aqui, simples, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Bem murmurante, tá bom? Para você ouvir e fixa a sua atenção ali. E se devagar, se viajar, só traz de volta, só isso. Não briga, não vai atrás dela, porque ela fala, vamos lá para a Lua, aí você vai lá e fica lá. Não, volta só e volta aqui, volta para cá, volta para o Mahamantra. Só isso, o Mahamantra é a nossa âncora, tá bom? Faz o exercício. Nós precisamos fazer meditação. Precisamos fazer meditação mesmo. E podemos colher grandes benefícios da meditação. Então nós vamos fazer, cada um vai fazer
unindo tudo aquilo que já ensinamos. Boa postura, senta direito, boa pronúncia, boa audição, murmurando agora, baixinho, sem falar, vamos fazer só 12. E presta bem atenção nisso, depois vamos debater um pouquinho. Façam aí a sua volta. Todo mundo completou aí? Só mini volta. Como foi a experiência no nível meditativo? Como você avalia, como você se autoavalia? Isso é mais fácil. Isso é mais fácil. Achei mais fácil, consegui me concentrar mais, eu acho. Então, você vê que depende, tá? Depende, cada indivíduo é único. E lembre-se da orientação de Krishna, não copie o caminho do outro. Não sei porque os devotos têm essa mania, né, de querer copiar o caminho do outro. O que é bom para o outro não necessariamente é bom para você. Você precisa buscar uma pessoa que tenha experiência e pedir a orientação de uma pessoa experiente, não querer colar o que o vizinho está fazendo. Tá, o caminho do outro é o caminho do outro, deixa ele fazer. Jovem é muito assim, muito competitivo, muito imitador, né? Ele está fazendo, também quero fazer. Ah, ele canta, também vou cantar. Não, tenha... Outro dia encontrei um senhor, mas aí a gente vê que a maturidade traz essas coisas, né? Um senhor, ele é amigo do pai do Guru Sivananda, estava lá em Nova Gokula. E ele se tornou devoto, né? Ele falou, Guru Sivananda é meu mestre. Mas é um senhor já, né? Podia ser o pai dele, que é amigo do pai. E aí ele fala, eu falei para ele, que eu sei que ele pratica há anos, né? Mas você não foi iniciado ainda? Ah, eu não. Esse negócio de cantar 16 voltas para mim não dá. Eu falei, mas por que não dá? Não dá, não vou cantar. Eu falei, parabéns. Porque assim, a gente quer cantar só porque o outro canta. E não porque eu me sinto preparado. Não, tenha caráter. Tenha caráter. Eu acho bonito, agora eu tenho encontrado dando workshops de japa, a Tatiana estava lá no outro também, né? A devota falou, eu não vou cantar, não quero cantar, não me sinto... Acho que é Adriana, não me sinto preparada para cantar, por que eu vou cantar se eu não me sinto preparada? Não estou pronto ainda. Então tenha essa firmeza, saiba o que quer, não queira copiar o caminho do outro só porque estão mandando. Maria vai com as outras, né? Ela faz, tem que fazer. Não. Eu lembro muito, eu dou sempre esse exemplo. Dhruva Maharaj, quando ele se encontra com o seu guru Narada Muni,
Talvez alguém já ouviu falar a história, mas ele ficou bravo com seu pai, queria se vingar do seu pai, e daí ele foi para a floresta com o objetivo de se vingar do seu pai. Ele queria se encontrar com Deus só para Deus recompensá-lo e, assim, ele queria se vingar mesmo. E aí ele acaba se encontrando com seu guru, Narada, e o guru prega palavras lindas para ele, dá toda uma série de instruções para ele. E ao final, ele, como ele era filho de um guerreiro, uma pessoa com caráter muito forte, né, um gênio forte, ele fala: acho lindo essas suas palavras e você é uma pessoa muito santa, mas eu não sou assim. Eu acho isso tão lindo, essa grandeza que eu acho que um discípulo deve ter, a grandeza da honestidade, porque a gente é muito falso quando se encontra com o Guru. Eu sou tão santo, Gurudev. Não é, fale que não é. Se você fala que é, o Guru acredita, porque o Guru, claro, ele está vendo a santidade, ele vai apreciar ver a santidade em todos. Então, na verdade, o Guru nunca às vezes vê direito às vezes a mácula ali do discípulo, e o discípulo ainda fala que é o tal, então tudo bem. Mas se você não é sincero e se você não revelar sinceramente suas dificuldades, como é que o Guru vai poder ajudar? Quando Dhruva falou para o seu Guru, isso, suas palavras são lindas, você é uma pessoa santa, mas eu não sou assim. Eu tenho outra natureza, eu sou filho de guerreiros, eu tenho um gênio forte, tudo isso que você falou não me cabe, eu não sou assim, eu não vou ser assim. Narada Muni imediatamente adaptou, ajustou a orientação para ele. Falou: então tá bom. Então eu vou te... Porque ele aconselhou que ele abandonasse os sentimentos de rancor e vingança. Não, seja uma pessoa santa, não alimenta isso, faz mal, traz doença, né, que a gente fala hoje em dia. Não seja assim. E ele falou: não, eu não sou, eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. Aí Narada, vendo aquela força dele, deu uma orientação adaptada para ele. Ele falou: então cante este mantra. Com esse mantra você vai ter a satisfação de todos os seus desejos, né? De vingança, de superioridade, etc, etc. E deu um mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya para ele. Ele cantou ele é um cantor tão forte, né? Assim, praticou um mantra tão forte que Deus de fato apareceu para ele e falou: o que você quer? Te dou tudo o que você quiser. Aí isso foi tão avassalador, a experiência foi tão avassaladora. Claro que ao ver Deus ele falou: não quero mais nada, agora eu não quero mais nada, né? Claro, depois de ver Deus, que mais ele poderia querer? Mas ainda assim Vishnu falou para ele: mas ainda assim eu vou te dar tudo o que você queria, eu vou te dar um reino maior do que o seu pai, etc, etc, etc. Deu para ele tudo o que ele queria. Mas aí você vê a grandeza e a honestidade de um discípulo. Então a gente tem que ter essa grandeza, né? De ser honesto consigo mesmo, e não ficar escondendo, né? Querer esconder, querer ser uma pessoa melhor do que às vezes você é. Porque só assim que você vai poder ser ajudado, porque senão você não vai poder ser ajudado. Se você não fala honestamente, então tá tudo bem. Você finge que faz e eu faço de conta que está tudo bem e fica por isso mesmo. Entendeu? Então a gente tem que ter essa honestidade de fazer bem e assumir aquilo que a gente pode fazer. Tá bom? E não ficar imitando o caminho dos outros. Mas voltando aqui para o nosso ponto, enquanto meditação, estatisticamente, vocês diriam que vocês tiveram divagação da mente muitas vezes ou poucas vezes? Quem acha que teve muitas vezes? Eu não acho que eu tive muitas vezes. Não teve muitas vezes? Não, eu acho que a experiência foi diferente, porque assim, foi uma percepção muito presente das palavras que compõem um mantra. Então, assim, foi uma experiência diferente, prestei muita atenção. Diferente do teu normal, do dia a dia? Alguns momentos no meu Cantada Japa eu tenho essa percepção, né? Mas assim, não uma sequência, eu acho que foi diferente. Se a gente fizer um preparatório, o resultado pode ser muito melhor.
Por isso que eu falei, se a gente estabelecer uma escola de japa, a gente pode ter um resultado melhor. Porque se você conhece o processo, você entende bem o processo, né? Se você tem esse autoconhecimento, quem eu sou, quem é minha mente, que a sua mente, com todas as suas loucuras, não é o seu eu verdadeiro. Porque a gente se confunde demais com a mente. Nós nos confundimos aqui. Como a nossa alma está adormecida, de modo geral, a gente pensa que a nossa mente é nosso eu, nossa alma. E aí, assim, eu sou uma pessoa deprimida, eu sou uma pessoa eufórica, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou isso. Não é também. Isso é importante entender na hora da meditação. Meditação é muito para essa autoobservação do complexo mental. Ai, sou tão ansioso, sou tão nervoso, sou tão deprimido. Não é. Tudo que ela pensar não é o seu eu ainda. Patanjali diz que o eu só vai despertar quando você aquietar totalmente o oceano do complexo mental. Isso é o que Patanjali fala. Quando as ondas do oceano, do complexo mental, se acalmam como um lago tranquilo. Imagine um lago com um vendaval. Tem um vendaval e o lago, as ondas, aquele lago, você não consegue ver nada ali. Mas se aquele lago se acalma, né, um dia lindo, tranquilo, sereno, e o lago calmo. Aí inclusive, você pode se enxergar no lago. É mais ou menos assim que Vyasa comenta os sutras de Patanjali. Que Patanjali diz que yoga é para acalmar os turbilhões da mente. E aí nessa hora o seu eu se revela. E nos comentários de Vyasa ele diz que é como se fosse esse lago turbulento. Nossa mente normalmente é um lago turbulento, que não permite ver quem é o seu eu. E aí, se você não sabe, você pensa que as turbulências é que é você. Eu sou assim. Você pensa que você é as turbulências. Nervoso, ansioso, deprimido. Você pensa que você é aquilo, as turbulências. Não, Patanjali diz, você só vai ver seu eu quando parar totalmente isso. Yoga é isso. E Japa Yoga é isso também. Você pode, tudo que a gente pode conseguir pelo caminho de Ashtanga Yoga, você pode conseguir pelo Japa Yoga, porque Japa Yoga é uma prática muito elevada de yoga também, de yoga meditativa. Pensem nisso, estejam conscientes disso, que Japa Yoga é uma prática muito elevada de meditação. Já citamos aí Bhagavad Gita, Yoga Sutra, para que vocês entendam isso, né? Para que a gente faça a nossa japa com todo esse conhecimento. É que a gente recebeu a japa, em geral a gente vem no templo e a gente recebe assim a japa de uma forma quase que tão banal. Toma aí, faz. Sem explicação, sem acompanhamento, sem filosofia, sem nada. E aí muitas vezes a pessoa não entende a dimensão que tem tudo isso, a ciência que tem por trás disso. Tá? Então estamos tentando aqui fomentar essa ciência. Por quê? Lembrando aquilo que eu falei no começo, que Krishna disse, se a gente faz algo com conhecimento, a gente tem um resultado. Sem conhecimento é outro resultado. Então se você faz tudo errado, porque também não te ensinaram, e você não sabe fazer, e aí dá tudo errado, é de se esperar. Mas se a gente tem conhecimento, a gente pode ter outros resultados. Tá bom? Agora que vocês já estão alinhados totalmente no nível físico, totalmente no nível psicológico, né? Já não tem mais ninguém desequilibrado nessa sala. Estão todos alinhados. Estamos nos alinhando, né? Para a gente se encontrar com Krishna, a gente precisa estar totalmente alinhado. Corpo, mente. Temos que alinhar o nosso coração, porque o nosso coração também está dividido. Né? A gente quer se encontrar com Krishna, mas nem sempre, né? De vez em quando a gente quer, de vez em quando a gente não quer. Mas para ver o encontro, a gente tem que estar totalmente alinhado de corpo, mente e
coração. Então, no nível físico, né, são aquelas dicas que já demos. No nível psicológico, essa é a melhor dica que podemos dar, que Krishna deu. O exercício é muito simples, pratique o japa enquanto uma meditação com essa técnica. Sempre que ela é devagar, traga de volta. Traga de volta, traga de volta. E é assim, e vai ser assim. E é lá no Yoga Sutra, Patanjali elabora alguns elementos muito importantes sobre a Abhyasa que Krishna não fala na Gita. Krishna na Gita só fala que é possível através de Abhyasa e Vairagya. Prática diária e desapego. Porque também temos que estar desapegados, né? Porque apesar de fazermos tudo, às vezes o resultado não vem. Então por isso também tem que ter esse desapego, precisa trabalhar o desapego também, sempre. E o desapego das coisas em geral também, né? Se manter muito apegado às coisas também geram problemas. Agora, no Yoga Sutra, Patanjali dá algumas explicações sobre a Abhyasa muito interessantes. Ele vai dizer que a Abhyasa é uma prática que vai levar muito tempo. Isso é um elemento que ele coloca no Abhyasa. Então é isso, poxa, mas eu já fiz uma semana, Prabhu, não deu certo. Não é bem assim. Segundo Patanjali, Dirgha Kala, leva muito tempo. Quanto tempo? Não sei. Depende. Aí é muito individual. Prabhupada tem uma afirmação. Você sabe? Isso pode ser nesse instante, né? Sim, tem uma vez que ele falou isso. Pode levar um instante ou muitas vidas. É assim. Mas ele também falou uma outra coisa. Ele falou, certa vez, que a gente precisa de 30 anos de prática para a gente ter um bom nível de japa. Ele chegou a dizer isso. Confirmando as palavras de Patanjali. Patanjali vai falar. Nos comentários sobre Patanjali, outros mestres fora Prabhupada é o mais compassivo de todos. Pode ter certeza. É o mais compassivo de todos. Outros mestres são bem categóricos. Ele diz, esteja preparado para muitas vidas. Todos falam assim. Todos vão falar sempre assim. Prabhupada é super bondoso, né? Os devotos são super assim. Eu fico bobo porque os devotos falam, não, basta essa vida. Eu falei, nossa, eu não sei, eu vou levar um monte. Mas todo mundo, assim, os devotos são muito animados, é só uma vida, é só uma vida. Porque Prabhupada realmente disse isso. Mas a gente tem que ver bem o contexto de Prabhupada, né? Prabhupada disse que era uma vida, mas teríamos que conversar melhor com ele. Porque no contexto que a gente está vendo, ele está falando ali com os seus discípulos que na época eram pessoas muito dedicadas, né? Estava falando ali quando Prabhupada falou essas coisas, era com aqueles primeiros devotos que tinham uma vida inteira, assim, eram 100% dedicados. Será que nós, pode ser numa vida, pode ser, mas eu penso que é uma vida intensa de dedicação. Mas eu não me importo com isso, sabia? Os devotos fazem muita polêmica com essa questão, porque eu sempre falo que não, que uma vida não é suficiente. E todos os devotos brigam comigo, que dizem que não, porque Prabhupada disse que é só uma vida. Eu falo que depende, Prabhupada falou de uma pessoa que dedique completamente. Não uma pessoa meia boca, que de vez em quando faz, de vez em quando não faz. É uma pessoa que está ali, assim, intensamente. Porque Patanjali também vai falar aí, Patanjali vai explicar muito bem isso. Patanjali diz que existem 3 níveis, o leve, o médio e o adiantado. E isso corresponde à sua dedicação. Ou seja, se você é um praticante mediano, né, que faz um pouquinho, você tem um resultado. Se você é um praticante intenso, você vai ter outro resultado. É uma didática muito simples isso, né? Se você vai estudar um instrumento e se você pratica 15 minutos por dia, é um resultado.
Se você pratica 1 hora é um resultado. Se você pratica 2 é outro resultado. Ou 8 horas é outro resultado. Eu me lembro que quando eu estudava piano, assim, sempre fiz assim, né? Estudava sempre um pouquinho, né? E aí eu já estava lá pelo 6º ano, alguma coisa assim. Aí o menino entrou para estudar. Entrou do zero, só que ela queria no final do ano prestar o vestibular da USP para entrar em música. E ela precisava apresentar, né, tem todo um exame. Além do vestibular, tem a parte prática, porque a pessoa tem que apresentar, né, fazer algumas apresentações lá. Então, por exemplo, ele tem que ter estudado a obra de Bach. A obra de Bach, a gente geralmente leva aí os 9 anos, né, para estudar a obra de Bach, isso é o normal. Mas ela tinha que apresentar várias peças, porque faz parte, né? Aí ela falou, será que eu consigo estudar para fazer o exame e tal e tal? Aí ele falou para ela, depende da sua dedicação, né? Se você se dedicar, pois essa menina, eu fiquei bobo, porque eu fazia aula na mesma época ali e tudo, e eu não saía da gosma ali, né? E essa menina em 1 ano estava tocando as peças de Bach lá, tudo, é porque ela veio com o material que ela precisava chegar e tudo. Mas por quê? É um talento nato, claro. A pessoa tem um talento nato, porque isso também a pessoa traz de outras vidas. E uma dedicação intensa. Aí é muito fácil. Aí em 1 ano você consegue que uma pessoa não consegue em 9. Isso é didática comum, entende? Então essa coisa de dizer, todo mundo vai se liberar em uma vida, basta ser devoto, não sei, eu não concordo com isso não. Eu acho que é proporcional à sua dedicação. Uma pessoa pode chegar em uma vida. Eu acho que, em primeiro lugar, se ela tiver já uma boa bagagem. E, em segundo lugar, se ela tiver muito boa dedicação. Aí sim. Mas eu não me desanimo. Porque, segundo Krishna, o que quer que a gente faça, por menor que seja, Krishna fala, sualpam, por menor que seja, o que você fizer para Krishna, jamais vai ser apagado, nunca vai ser perdido, e da onde quer que você pare, você vai retomar daquele ponto. Por isso que às vezes um santo se libera em um instante, porque às vezes faltava um instante para ele se liberar, né? Ao longo da sua evolução, às vezes faltava só uma coisinha, só faltava um passo para ele dar, e aí ele não conseguiu naquela vida, às vezes nasceu, e aí só faltava aquela. Na ótica védica, por exemplo, a iluminação de São Francisco de Assis, né? Que de repente vira santo, né? Ele era meio playboy, aí um dia virou santo. Não é assim, de repente. Eu já vi mestres indianos comentando que na ótica, na visão de mundo védica ou hindu, isso não existe. Né? Ele tem uma longa trajetória de desenvolvimento espiritual e só faltava uma coisinha às vezes para entender. E aí ele entendeu, naquela vida só faltava aquilo, aí pronto, acabou. Aí você lembra, mas é porque só faltava isso para ele. Agora nós nunca sabemos se para nós falta muito ou se falta pouco, portanto todos temos que começar, de onde a gente estiver a gente tem que começar, e a gente deve se animar porque por menos que a gente faça, isso vai ser contabilizado eternamente e nós vamos continuar da onde paramos. Onde quer que a gente vá, até onde a gente for, dali a gente vai continuar. Então isso para mim é muito alentador, muito animador. Vou continuar exatamente, vou me esforçar até onde eu conseguir e sabendo que isso nunca vai ser em vão, isso vai continuar. E isso explica porque estamos aqui. Charadeva falou muito nisso. Falou muito sobre isso agora em Nova Gokula. Por que nós estamos aqui? Por que um dia nós fomos irremediavelmente atraídos por Krishna, como Krishna fala na Gita? O que nos fez, que nos tornou irremediavelmente atraídos por Krishna? Com certeza alguma bagagem a gente tinha, porque do contrário, segundo Krishna na Bhagavad Gita, a gente se sente atraído por Krishna porque é uma retomada de algo que nós já tínhamos. Isso está explicado muito bem no 6º capítulo da Gita. Tá? Então devemos ficar muito animados. Eu não me desanimo de forma nenhuma de pensar que se não for nessa vida. Se não for nessa vida, vamos continuar. Muito melhor, ó, que bom. Com muito mais facilidades. Tá bom?
Então, estamos alinhados fisicamente, mentalmente, já temos completo equilíbrio. Agora nós vamos alinhar a nossa dimensão emocional, alinhamento do coração. Essa é a parte mais difícil, né? Até agora é uma parte mais mecânica. Agora, como é que eu controlo o meu coração? Né? Como é que eu alinho o meu coração? O conhecimento pode ajudar, se eu entendo, né? Eu acho que essa compreensão toda pode nos ajudar. E cantar, entoar o Mahamantra com sentimento, para mim a melhor expressão disso está nessa afirmação de Prabhupada, que é a primeira apresentação do Mahamantra no Ocidente. Como devemos cantar? Como a gente alinha o nosso coração? Como é a nossa prática emocional do Mahamantra? Prabhupada diz isso. Primeira fala de Prabhupada no Ocidente, para explicar o Mahamantra. Ele diz: este canto é uma maneira espiritual de dirigir-se ao Senhor, Krishna, e sua energia interna, Hare, pedindo-lhes que deem proteção. É tal qual o choro genuíno de uma criança por sua mãe. No nível emocional, a japa, no nível emocional, é praticar com esse humor, como uma criança suplicando por seus pais. Prabhupada fala que é exatamente assim, como uma criança chamando por seus pais. Tanto é que o Mahamantra ele não tem nenhum significado gramatical. Na gramática sânscrita são apenas os nomes de Deus, no caso vocativo. Eu estou chamando. Hare, Krishna. É só isso que eu estou fazendo. Qual é o sentimento que está por trás disso? Como uma criança chamando seus pais. Então, depois não, porque essas coisas não são para ser feitas separadamente. Eu estou explicando separadamente, mas a gente tem que trabalhar isso holisticamente. Então, bem alinhado fisicamente, bem concentrado, meditativo, você chama Krishna com sentimento. Isso é difícil controlarmos, porque nós podemos, como eu falei, fazer tudo certo e esse resultado emocional não surgiu. Mas, como eu disse para vocês antes, se não conseguimos entoar toda a nossa japa nesse estado emocional, nem que seja uma vez, lembra que eu falei isso para vocês? Eu mesmo uso esse recurso, né? Nossa, pelo menos chama Krishna uma vez com sentimento, né? Fica ali 1728 vezes sem sentimento. Que triste, né? Que lamentável. Chaitanya Mahaprabhu diz, que lamentável a nossa situação. Não sinto nenhuma atração por esse cantar. É para chorar mesmo, né? Dá vontade de chorar. E nem assim a gente chora. Nem assim ainda a gente chora. Mas deveríamos chamar Krishna. É claro que Krishna se encarrega de colocar dificuldades na nossa vida. Aí quando o avião chacoalha, a gente grita, ai, Krishna, Krishna. Aí a gente lembra, aí a gente canta tudo com sentimento, né? Todo mundo grita no avião com sentimento, ai, meu Krishna. Às vezes Krishna faz isso na vida mesmo, né? Ele põe ali um obstáculo para você se lembrar dele. Porque enquanto a gente está se divertindo, né? Está lá se divertindo, aí esquece de Krishna. Mas Krishna se encarrega. Krishna mesmo fala que ele se encarrega do seu devoto. Então ele vai cuidar de você, ele vai, na hora certa, ele vai colocar a situação certa para você se lembrar dele. Mas exercita um pouco isso. Exercita lembrar-se de Krishna. Né? Eu gosto de fazer isso, como também nossa colega falou, que eu respondi para ela, com orações. Mas eu não sei se eu faço como você faz. Eu não misturo o Mahamantra com a oração. Eu faço o Mahamantra, eu faço a japa e, ao final, eu faço uma oração que me faz lembrar isso. Entende? Faço alguma prece, né? Alguma prece
Eu faço para me lembrar. Pode ser o próprio Shikshastra, que é muito bonito. O Prabhupada diz que o significado do Mahamantra é o 5º verso do Shikshastra. Ainanda tanuja kinkaram patitamam vishabeba. Ó filho de Maharaj Nanda Krishna, sou teu servo eterno, porém de alguma forma caí nesse oceano de nascimentos e mortes. Resgata-me desse oceano de mortes. Situa-me como um dos átomos a teus pés. Gosto muito, porque o Prabhupada diz que esse é o significado do Mahamantra. Quando a gente canta o Mahamantra, a gente está fazendo essa oração para Krishna. O Senhor Chaitanya explicou o sentimento do cantar. E ele diz que está nesse verso, 5º verso do Shikshastra. Então, se você lembra disso, né? Ó meu Senhor Krishna, sou teu servo, estou aqui caído, ajuda-me, levanta-me, coloca-me como um átomo nos teus pés de lótus. É isso que nós estamos fazendo, cantando Hare Krishna. Então, eu faço essas orações, eu intercalo minha japa com orações. Toda minha japa é intercalada com orações, porque para mim é o que mais funciona. Como eu falei, não é absoluto, as pessoas são diferentes, mas o que mais funciona para mim é intercalar a japa com orações que me lembram o que eu estou fazendo. Sabe, isso faz me lembrar o que eu estou fazendo. Então isso funciona para mim, aí vê se funciona para vocês também. Você também já falou dessa experiência. Para mim é muito efetiva para despertar o sentimento, sabe? Para não cantar como uma pedra, né? Assim, como um papagaio, só repetindo palavras sem sentido, né? Então, para a gente fazer isso com sentimento. E lembro também de uma passagem muito bonita no Néctar da Devoção, onde Prabhupada fala que uma qualidade de Krishna tem 60 qualidades muito proeminentes. Uma das qualidades de Krishna é a gratidão. E aí, para exemplificar isso, Prabhupada diz que grata é aquela pessoa que não esquece os favores que lhe fazem, né? Quando alguém presta um favor, ela não esquece, nunca esquece daquilo, né? E Krishna tem essa qualidade. E quando alguém faz algo para ele jamais esquece. Então, a qualidade de Krishna, a gratidão. E para exemplificar, ele conta a história de Draupadi, que todos vocês conhecem também, aquela história onde ela foi quase despida em público. Estão lembrados da história? Todos vocês lembram da história? Ela foi quase despida e quando ela estava lá naquela situação angustiante, ela simplesmente levantou os braços e chamou Govinda, chamou Krishna. Deitou pelo nome de Krishna. E Krishna supriu vestimenta assim, infinita para ela e ela acabou não sendo despida. Em resumo, a história é essa. Mas Prabhupada dá como exemplo de que quem uma vez chama Krishna, Krishna jamais esquece essa pessoa. Krishna tem uma gratidão eterna por essa pessoa. Então isso é muito animador para nós, né? Nós podemos ficar muito animados com isso, né? Que assim, nós podemos conquistar o coração de Krishna com um chamado sincero, como Draupadi fez. Draupadi não ficou gritando 1000 vezes o nome de Krishna. Ela gritou uma vez com tanto sentimento que Krishna supriu roupa eterna para ela, né? Assim, deu infinitos sares para ela ali. Então, eu penso que todas as nossas repetições do Mahamantra são para nos treinar a um dia cantar pelo menos uma vez com sentimento. Então, eu faço tudo isso, estou compartilhando todas as minhas dicas com vocês. Eu mesmo faço isso. Nossa, pelo menos uma vez chama Krishna com sentimento, né? Faz uma oração, pelo menos, com sentimento. Que isso seria, então, o alinhamento da nossa emoção para termos o nosso encontro com Krishna. Agora vamos, então, terminar com mais uma práticazinha. Nosso colega tem uma pergunta ou uma fala, não sei. Não, é só uma fala, isso me fez lembrar uma história que sempre é contada, né, que os devotos perguntaram para Prabhupada quem eram os impersonalistas, né? Prabhupada respondeu, os impersonalistas são vocês. É que me lembrou isso, né, o quantas vezes é difícil nessa prática você faz uma oração de você pedir, poxa, me dá persistência, firmeza para eu persistir, para eu entender, me dê
que eu seja uma pessoa mais pura para entender, né, essas questões todas relacionadas com a sua personalidade, né, com os seus nomes, com a sua forma. Porque, e aí, eu estava meditando nisso, eu falei, nossa, eu sou muito impersonalista mesmo, né? Mesmo eu cantando uma mantra, claro que eu fico tentando fazer esse exercício e faço, às vezes com sucesso, por vezes tenho um cantar da japa péssimo, por vezes não, né? Mas insistir, ter a prática diária. Mas o quão impersonalista a gente é no cantar do Mahamudra, né? Mesmo tendo um certo conhecimento de você se fixar nos passatempos, nas qualidades, né, nas opulências de Krishna, de você ficar lembrando, e isso parece, essa corrente do cotidiano e do mundo que a gente vive, que fica nos puxando para essas outras coisas do mundo material, né? E essa prática, mesmo você insistindo, né, e tendo essa consciência, o quão isso é difícil. Nosso mestre fala exatamente isso que você falou. A maioria de nós, a grande maioria aqui de nós, somos filosoficamente teístas. Intelectualmente, filosoficamente, nós acreditamos em Deus, mas psicologicamente ateus. E se realmente a gente tivesse a convicção plena de tudo isso que a gente até acredita filosoficamente, intelectualmente, a gente não poderia continuar vivendo a vida que a gente vive. Então a gente é psicologicamente ateu, sim. Porque no nível da emoção, nós não nos comportamos como quem acredita, de fato. Porque se você de fato acreditasse, Krishna é uma pessoa... Qual seria o seu problema na vida? Qual é o seu problema? Se Krishna diz na Bhagavad Gita... que para o seu devoto, ele se encarrega pessoalmente de dar tudo o que ele falta e preservar tudo o que ele tem. Então o devoto não tem necessidade de nada, o devoto não carece de nada, nem precisa de nada, porque Krishna pessoalmente... Mas a gente vive assim? Não, a gente vive correndo atrás, né, das coisas e eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, Krishna não vai me manter, eu preciso correr atrás. Psicologicamente, a gente não tem essa dedicação a Krishna, essa crença mesmo. Mas é algo que a gente precisa trabalhar. O que vai fazer? Temos que trabalhar, temos que amolecer esse coração. E esse processo de japa é o próprio processo para derreter o nosso coração. Esse Mahamantra, ele tem o poder de derreter o nosso coração. Então a gente precisa praticar. O próprio processo é isso mesmo. Rupa Goswami diz que uma pessoa afligida de icterícia, que está com hepatite, o remédio, ela acha que o doce é amargo. E o remédio para a doença dela é o próprio doce. Então, a gente acha que esse processo é amargo, mas o próprio processo é o remédio que vai nos curar. Ok? Vamos concluir, nós estamos quase no nosso tempo, vamos concluir com a nossa última prática aqui. Então, eu vou deixar aí vocês no seu encontro, agora que vocês já entenderam o alinhamento do corpo, o alinhamento da mente, o alinhamento da emoção. O alinhamento da sua emoção. Cantar o santo nome de Krishna, almejando esse encontro. Como Chaitanya Mahaprabhu falou, pensa nisso. Pensa numa pessoa se afogando, pedindo ajuda. Né? Sou seu servo, caído nesse oceano, ele fala. Estou aqui caído nesse oceano, resgata-me daqui. Se você pensar assim, Krishna no capítulo 12 da Gita, ele fala, eu te salvo na mesma hora, não é amanhã nem depois. Krishna fala, eu sou pronto Salvador. Eu estou de prontidão, ele é o salvaguarda de prontidão para nos resgatar. Se você cantar com esse sentimento, ele fala, capítulo 12, na mesma hora, ele te retira. E tudo é psicológico, né? Por isso Prabhupada fala, é consciência de Krishna. Na mesma hora acabou tudo. Na mesma hora você é resgatado desse oceano. Se você cantar com sentimento, então a gente vê os devotos às vezes buscando tantas outras coisas para atenuar seus sofrimentos, quando estava aqui, né? O remédio está aqui do lado, e ele fica buscando, e aquele remédio, outro remédio.
Claro, precisamos às vezes de remédios, mas aqui a gente tem o melhor de todos os remédios espirituais, né, para resgatar a nossa alma e assim nos livrar de todos esses sofrimentos concomitantes da existência material. Então vamos cantar o santo nome agora, nós vamos fazer mais nossa mini volta. Agora, eu sempre falo, né, se tem uma outra técnica que eu uso, é assim, se hoje for meu último dia, né, tem aquelas canções que falam, e se hoje fosse seu último dia? Como seria a sua última volta? Então uma boa técnica é você pensar, porque isso muito bem pode ser verdade, né? Isso sempre pode ser verdade. Se a gente estiver consciente de que hoje é o nosso último dia de vida e hoje vai ser a nossa última volta, como seria essa última volta? Tá? Pensa nisso quando você estiver cantando. É profundo. Pensa nisso. Pensa que vai acontecer isso, né? Hoje vai ser meu último dia. E aí? Imediatamente Krishna pode nos salvar, nos resgatar. Tá bom? Então vamos lá, mais uma praticazinha para a gente concluir aqui nossas 12 vezes. Bem alinhados fisicamente, bem concentrados. Agora você vai acrescentar o seu coração dentro disso aqui que a gente falou. Suplicando por Krishna como uma criança, por seus pais, né? Tá certo? Então vai lá, inspira, expira, alinha. Então, como foi o seu encontro com Krishna? Quem viu Krishna aí? Conta, me conta, quem viu? Quem falou com Krishna lá? Bom, é isso um pouco das dicas, estou compartilhando algumas dicas. É necessário a gente fazer, né? Isso que você perguntou, né? A gente sabe o que é o ideal, depois a gente dá umas quedas, é normal. Por isso a gente precisa sempre desse encontro também, né? O encontro com os devotos, falar desses assuntos. Eu preciso fazer isso. Lembra que eu falei que uma das minhas justificativas, por que eu estou aqui descarado como eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Não deveria estar aqui falando para vocês o que eu mesmo não tenho, o que eu mesmo não faço. Mas, como eu falei, eu estou aqui na companhia de vocês, eu fico estimulado a melhorar também. Ensinando para vocês, eu me sinto inspirado, né? Também, de aprender com vocês. Porque a gente se fortalece no grupo. Então a gente precisa disso. Agora levem essas técnicas, levem essas dicas para casa e ponham em prática. É tão maravilhoso, né? O santo nome, especialmente a japa é tão maravilhosa. Especialmente nos dias de hoje, né? A gente nem... Eu pelo menos nem tenho um templo para ir. Vocês ainda têm um templo aqui relativamente perto, alguns podem vir aqui, mas na minha cidade não tem um templo.
Então a gente não tem um lugar para a gente ir e tudo, mas a japa a gente sempre pode ter. E a gente tem que lembrar isso, né? Eu acho que isso é muito forte, né? Quando a gente for partir, né? A gente vai partir sozinho, né? A gente vai partir sozinho. Né? Poucas pessoas vão ter a bênção de estar num templo, de partir do mundo aqui num templo, com toda uma condição favorável, etc. Vai ser você com Deus. Você com Deus. E com esse veículo maravilhoso que Ele nos deu, que é o Santo Nome. E mesmo que você não possa entoar, você pode até meditar, porque se na hora falhar a voz, né, que acontece também, segundo a medicina ayurvédica, a pessoa fica sufocada e não consegue nem cantar. Mas se você estiver bem treinado, você vai poder lembrar. E a gente tem vários exemplos disso, né? Então isso é maravilhoso. Levem essa prática com vocês e apliquem essas dicas que eu falei. Alinhamento físico, alinhamento psicológico e alinhamento emocional. Podemos fazer isso separadamente, né? A princípio para aprender, mas depois a gente faz isso tudo junto, tudo numa só prática. E aí aguardamos a misericórdia de Krishna, que é certa, porque Ele garante que Ele é o pronto Salvador. É claro que nós não podemos obrigar, Krishna é nosso superior, então a gente não pode obrigá-lo a nada, mas naturalmente Krishna fica muito enternecido, inclusive às vezes existem até algumas brincadeiras, né? Esse Krishna se vende para qualquer um só por um docinho. Dê um docinho para ele já derrete o coração. Mas Krishna é assim mesmo. Krishna é muito doce mesmo. Essa é a característica de Krishna. É muito fácil conquistar o coração de Krishna. Não precisa de nenhum bem material. Só precisa realmente da nossa emoção e aguardar a sua misericórdia. E como eu falei, ela está garantida. Ela está garantida para nós, através do Santo Nome. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado por sua audiência, por sua presença. Se eu pudesse aproveitar e falar do livro, que talvez nem todos conheçam, E acho que até entrou umas para quem pessoas está aqui depois e também, aqui né? também na internet, quiser aproveitar e já fazer o pré-lançamento também do Indie Incrível. Algumas pessoas podem querer já aproveitar e... Tá bom. Momento merchandising. Acho que seria interessante, as pessoas vieram para cá e tal, aquele grupo que a gente tem, o Gaja, que é o grupo de apoio a Japa, que é a Yamuna e a Cida que tomam conta, e aí tem um encontro, é o segundo sábado do mês? Terceiro sábado. Terceiro sábado do mês, das 10 às 12, né? Das 10 às 12. Das 10 às 12. Aí, quem quiser pode anotar numa folha o nome, né, e o número do telefone, que daí eu passo para a Yamuna ou para a Cida, para incluir no grupo. Legal. A gente criou um grupo que eu tenho trabalhado nisso, né? É a minha expectativa. Eu escrevi o livro, como eu falei, embora eu não sou nenhum acharya da Japa, mas eu gosto da Japa. Eu gosto. Eu não pratico como eu gostaria, mas eu gosto dela. Não sei por que eu gosto. Que na verdade é a única coisa, minha única esperança, né? Assim, eu tenho muita esperança no Santo Nome. Porque eu acho que é um processo muito sublime, muito fácil. Como eu vi do professor Hermógenes, é a única coisa que você pode praticar até no leito de morte. Nenhuma outra coisa você vai poder praticar na hora da morte. E essa yoga você pode praticar até na hora da morte, na hora que estiver morrendo. Se você não puder chamar Krishna, você pode pensar no nome de Krishna. Entende? Então é muito simples, muito sublime. Então eu tenho muita esperança nisso. Numa era tão difícil como a nossa, com tantos problemas como nós temos, tantos problemas psicológicos, tantos problemas físicos e tantos problemas sociais, tantos problemas que a gente tem nessa era, a gente tem um processo equivalentemente simples, que a gente precisa disso. A gente não pode ter um processo muito complicado. Então a gente tem esse processo muito simples que é o cantar. Então eu gosto disso e tenho divulgado muito isso, tenho feito vários workshops, retiros, em Nova Gokula já fiz alguns retiros. E daí quando veio a pandemia também eu coloquei todas as minhas anotações, eu coloquei em livro. É um livro muito simples na verdade,
nem tem muita coisa minha aqui, é mais uma compilação mesmo de estudos. E aí ele é mais ou menos como a apostila dos workshops. Eu escrevi o livro pensando que ele vai acompanhar os workshops e retiros que eu faço. E aí criamos também esse grupo de apoio que foi uma inspiração que eu recebi lá no retiro que eu fiz com o Sati Swarupa, em 28 anos atrás, quando eu fiz um retiro de japa com ele. Ele disse que os discípulos dele tinham um grupo de apoio ao japa. Aí eu achei aquilo tão inspirador, né? Falei, um dia eu quero fazer isso também, fazer um grupo de apoio ao japa. Porque a gente precisa, né? Como tem o grupo dos alcoólatras anônimos, né? Tem esses grupos de apoio. Hoje em dia tem muito grupo de apoio, né? O grupo de apoio dos donos de pitbull, né? Que sofrem muita discriminação, etc. Então você precisa de um grupo para te apoiar, para dar apoio psicológico, etc. Então nada melhor do que um grupo de apoio a japa, onde a gente pode compartilhar as dificuldades, as conquistas. Olha, para mim funcionou assim, para mim funcionou assado, fazemos assim, fazemos assado. Um grupo de apoio. Aí, como hoje em dia tudo é mais fácil fazer online, então a gente acabou indo para o online também, na pandemia, acabamos indo para o online e criamos o grupo de apoio. Quem dá a assessoria mais técnica lá é a Yamuna e a Cida. E eu estou lá toda semana, inclusive esse mês nós vamos completar 1 ano de encontros. Aí vai ter inclusive 2 convidados especiais, que é o Brahmacharita, que vem aqui várias vezes, e o Setukara, que também já veio aqui várias vezes também. Então são todos devotos que estamos formando o grupo dos, como diz a Acharadeva, os japistas. Os devotos que gostam de japa. Tá bom? Então todos são convidados a participar do grupo e de assistir, né? Toda semana a gente se encontra lá e a gente discute questões sobre japa, para dar continuidade, né? A gente dá continuidade além daqui. Tá bom? Em geral no 3º sábado do mês de manhã. Certo? Então estão todos convidados. Eu acho que ela tá passando aí. Não, que eu vou perdão, esse daqui eu vou passar, mas esse aqui é para... Já está passando, Esse daqui é para o sorteio que a gente compartilhou. Na verdade, eu que tomei a iniciativa. Nem avisei que eu vou do Kizana, mas vai ser um presente meu, na verdade, também. Mas da japa, né? De uma japa mala. Ou, que me veio uma ideia, porque às vezes muitos daqui já tem japa mala, né? O seu livro. Tá bom, eu vou dar um livro, então. Sorteio? Sorteio? Então tá bom. Ou a japa. Então quem tiver a japa, não tiver a japa e o livro, né? Tá bom. E aí a gente propôs, nós vamos fazer um lançamento, nós estamos nos organizando aqui, se tudo der certo, se Deus quiser. A gente vai fazer um lançamento desse livro Índia Incrível, que é um livro sobre a Índia. E aí eu venho fazer uma palestra sobre o livro também. Nós estamos vendo uma data ainda. Provavelmente... O livro Índia Incrível. É um livro... é uma espécie de um almanaque da Índia. Tem praticamente quase tudo sobre, assim, em resumo, da Índia. Geografia, história, religiões, mitologia, ciências, esoterismo, sociedade. É uma espécie de um almanaque da Índia, assim. Meio que tem tudo ali da Índia. Muito bom para quem quiser. Ele participa pelo menos algum período. Oi? Eu tenho o site também, que é o site www.indiaincrível, e tem um canal do YouTube com todas as aulas do livro também, etc. Tá bom? Quem quiser aí me acha. O Sri Chaitanya vai ter, posso deixar todos os meus dados com o Sri Chaitanya e todo mundo consegue com ele. Tá bom? Tá certo? A Madhavi está perguntando como fazer parte desse grupo. Eu acho que se ela colocar o número dela aqui, pode ser. Será que eu consigo? Ou não, joga no direct, eu te passo. A gente fala que por meio de você, por meio do Sri Chaitanya, que com certeza tem um contato com todo mundo, a gente compartilha inclusive o convite para entrar no grupo. Então, acho que fica fácil assim. Mais fácil. Eu peço para compartilhar o convite com ele e aí a gente... tá bom? Eu não sou administradora, eu não sabia o que fazer, né? Sim, eu acho que dessa forma, ela compartilhando o convite com ele e ele que tem o contato com a congregação,
Fica tá todo mundo convidado, inclusive a participar desse aniversário que a gente vai ter especial aí com a presença dos convidados. Porque eu sou professor fixo do encontro. E o Ramacharita e o Setukara, eles vão ser os convidados especiais dessa comemoração de um ano. Online, então? Online. Tudo online no terceiro do sábado desse mês. Não sei que dia cai, 19, alguma coisa assim. Eu acho que é 19, né? Luiz está perguntando se quem está na live entra no sorteio. Entra, Luiz, mas manda uma... Eu imaginei o que eu falei, né? Eu falei hoje. Não, fala que não. Só quem estiver presencialmente. Para estimular, né? Só presencial. Ou que nem eu falei pro Chaitanya, ou quem participou pelo menos algum período da aula. Não, Luiz, ele estava aí Quem desde... Eu participou acho que estava da desde manhã, Luiz. Nossa, desde manhã, Quem participou é legal, para incentivar todo mundo de participar, Claro, né? claro que sim. Se não entrou um segundinho, né? Pelo menos quem participou um período, né? O sorteio vai se fazer agora ou não? Não, pega só depois, senão a gente vai como sorteio demorar. depois, Mas então deixa o vocês nome, mandem mensagem no direct que depois... Participei do, né? Eu coloco o nome de Manda vocês. lá no direct assim, olha, eu participei do workshop e quero participar do sorteio. Não vai ser agora. Então quer já pegar o nome deles, então, rapidinho? Quer Então, já vamos pegar? o Bem, nome. a Madhavi, a Paula... Calma aí. Madhavi, a Paula e o Luiz. Madhavi, Paula e Luiz, tá? Agora quem não foi de São Paulo. A questão de ser São Paulo tem o frete, e aí a pessoa tem que ajudar. Não sei se vocês estavam aqui. A Madhavi eu não sei se estava desde o começo. O Luiz eu sei que faz um tempo que está aí, a Paula também. Agora vocês têm que pagar o frete, quem foi de longe, né, bicho? Porque a gente vai pagar o frete. Ou porque for longe, vai ter uns frete meio caro ainda. A gente vê. O pessoal está agradecendo bastante aqui o curso, tá? Regina está mandando reverências, professor Aranata, sempre uma alegria ouvir suas instruções. E tem ainda uma surpresa, a Marra Praçada do seu Jaganaka. Nós fomos ontem. Isso só para quem está no presencial, Quem tá no viu, gente? presencial, gente. É um docinho, um pouquinho embaladinho bonitinho para vocês, tá? Então vocês. Marra Praçada do seu Jaganaka. Lila Nata, então, Lila Nata quer participar também, o Luiz, a Madhavi, a Anaíse, a Paula quer participar também, Paula, vamos colocar o nome da Paula também. Anaíse, Colocou o Luiz? Coloquei. Colocou Lila Nata? Coloquei. Colocou a Madhavi? Coloquei. Colocou a Anaíse? Naís e a Paula tá E a faltando. Paula? A Paula só tá faltando. Alguém mais quer entrar? Tem o Luiz Carvalho também, tá? Tem o Luiz com Z e o Luiz com S. A Lila Nata tá aí. Eu vi que a Val tá aqui, a Val até falou aqui no Instagram que ela ia querer pegar o livro depois. Tem na tem. Aproveitem. Quem está aqui, aproveita, pega o livro que pode receber autografado. E quem puder vir amanhã também, né? O Uranata vai estar aqui no... Qual vai ser o tema amanhã? São as etapas, né? As etapas da vida espiritual. Qualquer coisa, vocês pegam o livro amanhã que vocês conseguem pegar autografado. Como é o nome daquela moça? Perdão. Luísa. Luísa? Você colocou a Regina que amarra para cima. Você é de São... Coloquei. Tatiana. Tatiana. Você colocou... Tatiana. Eu ia colocar Tatiana... Quem que é a Luísa? Luna. Luísa não tem. Pronto. Não, A Luísa saiu. Saiu, tá. E você colocou... Íria. Quem eu não coloquei? Não? Coloquei Jaiguru. Só não coloquei o Francisco, porque a gente chegou agora, né? Não pode. Vamos lá, você está esperando aqui, Vista. Você colocou dois Luiz, Luiz com Z e Luiz com S. Não, falta um Luiz. Tá, Um é Luiz Araújo, outro é Luiz Carvalho. Luiz com Z. Olha o Leonardo que falou que para colocar o nome dele, o nome da Val e o nome do Krishna Chaitanya. Foi o nome da Val, mas o nome da Val foi que ela estava aí. Ela até falou que pegou o livro, vai. O Krishna Chaitanya ele não sabe nem ler, isso tá aí brincadeira. Ele não consegue cantar japa ainda. Krishna Chaitanya só não dá. Pronto. Peraí, então agora falta a Paula só. Você ainda tá aí na frente. Terminei já, falta pra ela só. Então vamos. Vamos lá, todo mundo quer. Pronto, vamos lá. Barra pra sala. Você vai ser sorteio? Então vai lá.
O Francisco tá, mão quente aí, ó. Mistura tudo. Vai, coloca nessa sacola aqui, tem coisa na sacola? Tirei. Joga na sacola para misturar bem os nomes. Deixa eu filmar o sorteio para vocês verem que não tem marmelada. Não tem marmelada. Ah, não, pera. Tá aqui. Tá rolando o sorteio. Pegou. E aí? Vamos ver. Qual o nome? Ah, não acredito. Não Não acredito. Se for o teu, não vai valer, hein? Olha lá. A Val. Olha lá. Pezão quente, a Val. Olha só. Val. Ela quer Só o pra- livro, então vamos sortear uma japa aqui, porque ela tem japa já, Val. Então Vou fazer tá. mais um sorteio Então então, tá bom? a Val A pegou Val o ficou com o livro. livro, então? Pode ser? Para alguém presencial aqui, né? Vai lá, Ela já Francisco. viu aí? Hã? Falou, Val? Viu aí, Renata? Tava Parabéns, querendo Val. tanto. Ele falou assim, eu leio pro Cristo Ela Chaitanya. queria muito, tá vendo? Estão querendo tanto. Esse agora não é online, né? Esse é pra quem tá vendo. Se for alguém online, não vale. Ela já tem japa. Online não vai. Agora já vai pro presencial, vai. Presencial, gente, com certeza. O livro já foi, Paulo. Tatiana! Ela doa pra quem ela quiser. Olha, eu não quero ele, não. Você presenteia alguém com a japa também, tá? Tá bom? Então pronto, gente. Então Val. Hã? É professora ela, Tatiana Luna. Eu marquei, eu escrevi Luna. Mas outra Tatiana tem japa? Já Você tem tem japa? japa? Ah, não tenho. Então não Aí, tem. todo mundo sai ganhando. Assim são. Vou pegar, vou lá. Você tá vendo te entregar. Eu fiz agora, eu sentei, eu vou pegar. E a Val a gente entrega amanhã o livro, tá bom? Amanhã a gente entrega. Então valeu, gente. Então é isso. Encerrou. Então, Hare Krishna, vou deixar só vocês para terem um último presente para todo mundo sair ganhando, ter o Darshan aí de Gauranitai. São muito lindos. Então, Quem quiser, vou pegar uma na próxima. vamos agradecer a Burada Mata com uma salva de palmas.